Boa noite, caros telespectadores. Estamos dando início a mais uma programação, O Homem Universal, onde nós podemos então transmitir para vocês os conceitos, as descobertas, a teoria dessa ciência chamada de psicanálise integral ou trilogia analítica. Como eu tenho muitas vezes explicado aqui na televisão, a ciência trilógica é a ciência que estuda a psicossociopatologia. A ciência trilógica, ela unifica os campos da ciência, da filosofia e da metafísica. E a psicossociopatologia é a ciência que estuda a causa e o tratamento das doenças individuais e sociais. Contamos então com o Dr. Kepp. Boa noite. Você sabe, Cláudia, por que se chama trilogia? O Ortiz de Camargo Neto, jornalista, ele esteve me mostrando que no termo latino, assim, quando mostra o interior, então esse in é no interior. E o interior em latim tem um significado de três. De tria. Então, o interior do ser humano, o contato com o interior do ser humano é o contato com três elementos. Então, quando nós chamamos de trilogia analítica, é a análise desses três elementos que o ser humano tem no interior dele, ou melhor, análise da parte real, né, da parte verdadeira, que é a parte racional, análise da parte do bem, que é a parte afetiva, e análise da parte estética, que é justamente o lado assim da beleza, o lado da harmonia interna do ser humano. Então não é que a nossa intenção seja levar o ser humano para três dimensões. Não é. Nosso trabalho é para mostrar que o ser humano vive em três dimensões, que é a dimensão do bem, do afeto, que é mais básica, a dimensão da razão, que é consequência do afeto, e a dimensão da beleza, que é a união entre o racional e o afetivo, ou vice-versa, do afetivo ao racional. E hoje, né, nós temos vários convidados, né, psiquiatras de fama aqui em São Paulo, e que eles irão falar sobre a causa das enfermidades, e eu gostaria que os senhores prestassem atenção que a maneira com que eles viram a etiologia das enfermidades coincide extremamente com a nossa. E é evidente, né, que o nosso trabalho não é um trabalho inventado do ar, assim. Muitas pessoas pensam que é uma nova ciência, que uma nova descoberta, a pessoa inventou, né, aquela descoberta. Então, que aquela nova ciência como a nossa não é tirada assim da imaginação, é baseada nos grandes autores. Então, por exemplo, nós baseamos nosso trabalho não apenas nos psiquiatras do começo do século passado, né, o Kraepelin, Keller, Kohler, psiquiatras alemães que mostravam muito o sentimento de grandeza que as pessoas doentes tinham, e eles fizeram uma relação, né, desse sentimento de grandeza com os elementos também da genética e os elementos também da vida social. Então ele era psiquiatra e tinha muita experiência com pessoas internadas. Você sabe, Cláudia, qual a diferença entre, por exemplo, nós aqui, todos nós aqui, e uma pessoa internada? Posso falar? Das suas aulas, eu acho que sei. Diferença só de grau, né, Dr. Kepp? É que a doença difere em graus. A pessoa que se interna, né, ou que é internada, é uma pessoa que não quer ver os problemas dela. Então tem um ego mais fraco. E nós aqui também somos, né, doentes. Então nós temos acima um ego mais forte e aguentamos os problemas. Então veja aqui nesse esquema que eu fiz, uma relação muito grande
entre a psiquiatria e o nosso trabalho. Veja aqui, na psiquiatria, a causa das enfermidades aí, esta é a visão médica. Então, na psiquiatria, acho o seguinte, que o indivíduo fica doente por questões evidentemente genéticas e orgânicas, né? As questões genéticas que vêm do DNA, nas perturbações da conformação já do DNA da pessoa, que é o elemento interno que forma então a estrutura do ser humano. Depois os elementos orgânicos, que inclusive pode ser elementos assim de infecção do momento, elementos assim que a pessoa, doenças que a pessoa carrega e que atinge o elemento cerebral. E também psicossociais. Então os senhores vão ver que os psiquiatras colocam sempre esses 3 fatores. Então veja que a gente pode dizer que seria 30% cada um, né? Na opinião deles em geral. E a nossa ideia, qual é? Veja aqui, do outro lado. Então, a psicanálise que eu chamo integral, né? Que é então a trilogia analítica, vê mais, isso nas minhas experiências, descobertas, 75% de elementos psicológicos, que formam, por exemplo, a estrutura doentia do ser humano. Então essa é a visão psicanalítica, a nossa principalmente. E aqui aí, 25%, então seria os elementos genéticos e os elementos sociais. Então são 3 elementos geralmente: o psíquico, o genético, portanto orgânico, e o da sociedade, o social.